pessoal, bom, vamos lá de novo. Esse é o último vídeo desse módulo. Eu vou falar um pouco sobre as habilidades e competências, mas na verdade eu vou falar sucintamente. Eu acho que todos vocês já estão inteirados disso. Os PCNs desde 1998 tratam das habilidades e competências e a gente tem que trabalhá-las de maneira correta e bacana na sala de aula em todas as disciplinas. E aí a gente pensa, Gleice, mas isso é um assunto mais da escola, é um assunto da sala de aula, não é um assunto da sala de leitura, né? E na realidade é. Na realidade, o intuito aqui não vou ensinar a vocês o que são as habilidades e as competências. Na verdade, a gente sabe que para ser competente em algo, formar uma competência, a gente precisa ter um conjunto de habilidades em determinada coisa. Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades, observar daqueles grupos e tudo mais, e aí a partir daí somos competentes em determinada situação. É claro que isso nos faz do dia para a noite. É um trabalho, é um processo do desenvolvimento das habilidades para ser competente em. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Eu vou explicar para vocês um pouquinho do que é isso, das habilidades e competências, porque a gente precisa tratar o seguinte: quais habilidades e competências têm relação direta com a leitura, com a produção textual, com todos esses aspectos que a gente trata de interpretação de imagem e tudo mais. Quais dessas habilidades a sala de leitura pode auxiliar na construção, né, no desempenho? Então é daqui que a gente vai partir. A sala de leitura, como eu já disse lá no texto que eu escrevi, ela é anexa à escola por um motivo. Ela está ali para auxiliar a aprendizagem, né? E a partir do momento que ela está ali para isso, nós que trabalhamos com ela, direto ou indiretamente, ou que estamos iniciando o trabalho com ela, a gente precisa saber o que ela precisa propor no sentido do currículo. Oferecer leitura, oferecer livros é bacana, mas não é só isso. A sala de leitura ela tem que saber por que ela está oferecendo esse tipo de serviço. Então é importante que a gente conheça as habilidades, que a gente conheça que tipo de movimento a gente pode fazer para construir um tipo de aprendizagem e que tipo de material a gente pode disponibilizar para esse fim. Então, eu penso o seguinte: no primeiro vídeo desse módulo, eu falei sobre uma análise, né, da demanda, aí no sentido da literatura, no sentido da leitura por lazer. E aqui não é diferente, sabe? Existe uma demanda pedagógica nas escolas. Existe uma demanda pedagógica, existe um plano pedagógico, existe conteúdos pré-disponibilizados para as disciplinas e tudo mais. E a sala de leitura, ela tem como missão subsidiar isso. Então, se a disciplina de língua portuguesa está tratando determinado assunto com determinadas habilidades, como que a sala de leitura pode contribuir no formando o aluno no desenvolvimento dessas habilidades para que lá dentro da sala de aula também seja bacana para ele? Então, é mais ou menos isso. É meio complexo e eu tenho absoluta certeza que vocês conhecem isso muito mais do que eu. Afinal de contas, eu sou bibliotecária. E aí eu peço desculpas, aliás, se eu estiver falando algo que vocês julguem
não correto ou que não seja bacana com relação aos currículos e as habilidades e competências, e eu tô pronta e disposta a aprender também. Mas o que eu quero aqui é que a gente não seja alheio à sala de leitura. Aliás, que a gente não seja alheio à escola, que a gente não seja alheio ao processo de aprendizagem, que a gente não seja alheio às avaliações, ao SARESP, às avaliações diagnósticas, que a gente não seja alheio a tudo isso. Nós somos um quadrado de concreto que tem um monte de livro, mas que não faz parte em nenhum momento do projeto pedagógico da escola, ou que não entende o que é que estamos formando ou desenvolvendo dentro da escola. Não é isso que a gente precisa ser, né? A gente precisa estar por dentro e auxiliar na construção e no desenvolvimento de tudo isso. Então, é isso que eu peço a vocês. Eu vou falar um pouquinho do que são as habilidades, as competências, e eu vou deixar as matrizes curriculares aqui para vocês baixarem, inclusive as matrizes do SARESP, para vocês baixarem, para vocês lerem. E aí a gente vai fazer uma atividade relacionada a isso também. Quais as habilidades que a minha escola tem dificuldade? Porque a gente tem lá a plataforma Foco Aprendizagem, a gente tem lá várias maneiras de procurar, de saber o que está acontecendo de errado com a nossa escola nesse sentido. Então, o que está acontecendo de errado? Quais as habilidades que a sala de leitura pode auxiliar a sanar e que são difíceis para a nossa escola? Então a gente vai elencar lá algumas dessas habilidades e a partir daí propor um plano de ação, um projeto de leitura ou algo relacionado a isso. Para a gente trabalhar em conjunto com a escola, para a gente não ser uma parte paralela ao que ocorre na escola todos os dias, para a gente trabalhar com a mesma missão que a escola. Isso fica claro para vocês? Eu também vou deixar aí para vocês assistirem uma aulinha, na verdade um videozinho de 14 minutos da Univesp TV, que fala um pouco sobre ensino por competência, que fala um pouco de deixar de lado essa coisa do conteudista, do conteúdo sem propósito, né? E começa a tratar as coisas pelo significado que elas têm. E eu vou usar uma colinha aqui para falar com vocês a respeito das habilidades e das competências. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, que eu já disse no início desse vídeo, é que isso não é novo, né? As habilidades e competências, elas constam nos PCNs de cada área desde meados lá de 1998. Então, não é uma coisa nova. E qual que é o propósito? Enfatizar a ação mais do que a teoria na escola, que é isso que eu falei, dar mais ênfase ao significado, ao entendimento do significado, do que somente a teoria pela teoria. Motivar, atrair o interesse pelo significado, pelo processo, pela construção, por aquilo que você desenvolve, do que só a teoria pela teoria, o conteúdo pelo conteúdo, a memorização. Então, é isso. Então, o ensino por competência, segundo as fontes que eu pesquisei, ele é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros, aprender a ser. As competências, elas podem ser definidas como um conjunto de recursos cognitivos, como saberes, habilidades e informações. E as habilidades podem ser definidas como capacidade, inteligência, aptidão, meios pelos quais se pretende atingir os objetivos. Então, a gente pode dizer o seguinte, isso aqui eu vou parafrasear algo que eu li, depois eu vou deixar até referenciar no final aqui. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca das competências, que é aquilo que a gente falou lá no início. Eu preciso de um conjunto de habilidades desenvolvidas para ser competente em alguma coisa. Então, o que as competências vão articular? Elas vão articular o conhecimento, o procedimento, as habilidades, as atitudes e os valores. E
Os alunos, então, eles vão desenvolver as habilidades através dos conteúdos, exercitando essas habilidades, ele adquire a competência. Então, ele adquire o conteúdo, ele exercita as habilidades através desse conteúdo, ou seja, ele se apropria desse significado de diversas maneiras e isso não tem só a ver com o intelecto, tem a ver às vezes até com a convivência ou com a maneira de se portar diante de determinada situação. Isso depende muito de qual habilidade a gente está tratando. E aí, a partir daí, ele adquire competência. Ele é competente para. Então, é mais ou menos isso. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que algumas habilidades precisam ser desenvolvidas, elas são habilidades básicas para que esse estudante tenha condições de, por exemplo, responder uma questão no Saresp, para que esse estudante tenha condições de desenvolver uma atividade com qualidade, com excelência. E é para isso que todas as situações de aprendizagem do currículo, que todos os exercícios disponibilizados aos estudantes estão baseados em uma habilidade ou em mais de uma habilidade para o desenvolvimento dessas competências, né, para o alcance dessas competências. Então, o que nós, como sala de leitura, precisamos? A gente precisa reunir as habilidades que são relacionadas à leitura, que são relacionadas à interpretação, que são relacionadas a todas as habilidades que nós podemos tratar dentro do nosso ambiente, com o material que nós temos disponível e com o rol de serviços que nós podemos oferecer. E a partir daí, a gente pode começar a trabalhar essas habilidades de maneira subjetiva, é claro, e de maneira devagarzinho, vamos dizer assim. A gente pode começar a trabalhar essas habilidades devagarzinho, porque a gente vai auxiliando o desenvolvimento dessas habilidades do estudante, além do que ele faz em sala de aula, dentro do nosso espaço também. E isso é de extrema importância para a escola, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente precisa saber. É que existe lá, existem grupos das habilidades, as habilidades que são caracterizadas como mais fáceis ou básicas, as habilidades mais difíceis. Existem grupos onde essas habilidades estão disponibilizadas para que vocês entendam o que elas são, como elas são, e aí elas têm lá o nome, lá o modelo, o número das habilidades, a explicação do que elas são, o verbo do qual elas fazem parte, isso tudo nas matrizes curriculares, e é a partir daí que a gente consegue estudar e saber o que a gente está fazendo como mediador da leitura ou como alguém que agora é responsável por esse espaço, nesse sentido, que como a gente está contribuindo para isso, dessa maneira. Então eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se me enrolei um pouco para falar sobre isso, se não é um assunto que eu domino, é um assunto que eu precisei, na verdade eu convivo com ele desde que trabalho aqui, desde que entrei a trabalhar aqui no núcleo pedagógico, mas eu precisei estudar para falar sobre isso. Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira. Eu acho que mais do que toda essa coisa da teoria é saber que nós somos parte desse processo de aprendizagem, que nós não somos algo alheio, algo que está distante disso, nós somos também esse processo de aprendizagem para o aluno, e que nós temos condições de oferecer recursos para que ele desenvolva todas essas habilidades. Então, acho que depois de dar uma lida nos textos, e acredito que vocês conheçam isso também melhor do que eu, e aí vocês vão dar uma olhadinha na atividade que ela vai falar um pouquinho sobre as habilidades e competências também. Eu acho que esse módulo é bem bacana, é bem produtivo para a escola, bem produtivo para a gente, e aí eu fico aguardando de vocês as atividades,
tá bom? Obrigada de novo pela paciência, bom curso para todos vocês, um beijo e até o próximo vídeo.